Olá, graça e paz, tudo bem? Hoje iniciaremos uma nova série devocional intitulada O Poder do Perdão. O escritor C.S. Lewis certa vez escreveu: "É fácil falar sobre perdão, até ter alguém para perdoar." Ou seja, é mais fácil falar sobre perdão do que realmente praticá-lo. Nesse mundo ficamos chateados quando somos decepcionados pelas pessoas, mas esquecemos que também decepcionamos muitas delas. Sofremos mais por causa das pessoas do que pelas circunstâncias adversas que a vida nos traz. Vivemos num mundo ferido, doente, cheio de mágoas, que geram desentendimentos entre as nações. Dentro das famílias, o divórcio já atinge 50% dos casamentos e é fruto da dureza do coração, ou seja, a incapacidade de perdoar. O pecado mais presente dentro das igrejas é o pecado da mágoa, ou seja, a falta de perdão. Mas o que é o perdão? Perdoar é parar de culpar alguém por uma ofensa. Perdoar é abrir mão da dívida que a pessoa nos deve. Perdoar é desistir de ser juiz da vida alheia. Perdoar é dar liberdade ao opressor em nosso próprio coração. Ou seja, o perdão não é algo natural, mas sim resultado da graça de Deus em nós. E sabendo o que significa perdoar, surgem 3 perguntas a respeito do perdão. O quanto devemos perdoar? Como devemos perdoar? E por que devemos perdoar? Então agora vamos falar o quanto devemos perdoar. Em São Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22 diz para nós: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7. Jesus lhe disse: Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Pedro sabia que na cultura judaica, perdoar 3 vezes o próximo era o máximo permitido. Mas como Jesus pregava o amor e o perdão, Pedro lhe faz uma pergunta tentando elevar esse patamar a respeito do quanto perdoar o próximo. E arrisca um pouco mais que o dobro, 7 vezes. E sabe o que ele ouve do Mestre Jesus? Não apenas 7, mas até 70 vezes 7. E com isso Jesus diz para Pedro e os demais de que não há limite quando o assunto é liberar perdão. 70 vezes 7 não é um cálculo matemático, mas sim uma simbologia para afirmar que a quantidade de perdão é ilimitada. Tanto é que após isso Jesus profere uma parábola, onde um servo devia 10.000 talentos para o seu senhor, onde um talento equivalia a 35 quilos de ouro à época. Se multiplicarmos por 10.000, daria um total de 350.000 quilos de ouro. Se a pessoa ganhasse 1 denário por dia, que era o valor para um dia de trabalho à época, seriam necessários 150.000 anos de trabalho para pagar a tal dívida. Ou seja, a dívida era algo impagável. Mas o servo clamou pela misericórdia do seu senhor. E Jesus vem dizer que o Senhor perdoou essa dívida impagável do seu servo. Assim como também um dia Deus perdoou os nossos pecados. Pois assim como o servo, tínhamos uma dívida impagável para com Deus por causa do pecado. Mas fomos perdoados pela graça, onde pela morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, ela nos livrou da lei do pecado e da morte. Um perdão ilimitado, um perdão incondicional e totalmente completo. Mas a parábola continua, e o servo que muito devia e foi perdoado por seu senhor, agora encontra um dos seus conservos que lhe devia apenas 100 denários, ou seja, apenas 100 dias de trabalho. Mas ele não perdoa sua dívida. Ao invés disso, joga numa prisão até que pagasse o que devia. Aquele homem não aprendeu que somos perdoados para poder perdoar. Foi perdoado de 150.000 dias de trabalho
mas não conseguiu perdoar um que te devia apenas 100 dias. O perdão de Deus é infinitamente maior do que aqueles tão insignificantes perdões que devemos conceder àqueles que nos devem diariamente. Não devemos sonegar perdão, pois isso gera tristeza nas pessoas e é sinal de ingratidão para com Deus. Aprisiona tanto o opressor como o ofendido e desperta a ira de Deus. Sonegar perdão é abrir mão do perdão de Deus. Jesus termina a parábola dizendo que o Senhor mandou chamar o servo e que pela falta de misericórdia dele com o próximo, acabou por ter o seu perdão revogado. E ele foi preso até que se pagasse a dívida, ou seja, uma prisão eterna, pois a dívida era impagável. Jesus conclui a parábola dizendo que acontecerá o mesmo com quem não perdoar de todo o coração o seu próximo. Fica-nos este alerta. Foi a falta de perdão que fechou a porta da misericórdia de Deus para aquele homem. E assim pode ser conosco. Perdoar não é uma opção, e sim uma obrigação, pois quem ama, perdoa. Não tem como amar a Deus e odiar o seu próximo. E quanto à pergunta, o quanto devemos perdoar? A resposta é: liberar perdão é algo ilimitado. Não existe limites quando o assunto é perdoar. Por isso, perdoe. Mas como devemos perdoar? Como devemos agir no processo para gerar perdão? Só que isso é assunto para um próximo devocional. E eu te espero lá, viu? Deus abençoe a tua vida.